esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Vamos sentar. Inclinar a nossa cabeça, fechar os olhos. Crianças, também vocês, incline a cabecinha, feche os olhos e rezemos interiormente, pedindo que o Espírito Santo nos ajude a compreender tudo que a palavra de Deus hoje nos revela. Rezemos interiormente, pedindo essa graça. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória ao Espírito Santo, seu amor também. Ele é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, sempre. Amém. Queridas irmãs e irmãos, a igreja, guiada pelo dom do Espírito Santo, ordena os mistérios, as grandes etapas da revelação divina ao longo da história e da Sagrada Escritura. A igreja distribui esses mistérios ao longo do ano, e a gente, todos os anos, a gente percorre pelas celebrações, sobretudo no domingo e nas festas, a gente percorre as etapas da revelação bíblica, da ação de Deus se mostrando, se revelando para nós. Domingo passado, nós celebramos a solenidade de Pentecostes. Jesus, antes de morrer, prometeu que morrendo, ressuscitando e subindo para o Pai, Ele mandaria sobre nós o Espírito Santo. E no domingo passado nós celebramos esse mistério. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja reunida. A partir de domingo passado, nós podemos dizer assim: agora nós já temos clareza sobre quem é Deus para nós. Sobretudo a partir de Jesus. Jesus veio, esclareceu muitas coisas do Antigo Testamento que a gente não compreendia bem. Jesus instruiu-nos numa compreensão muito mais amorosa sobre Deus Pai, aquele Deus bravo, ameaçador do Antigo Testamento, aquele Deus da primeira leitura de Deuteronômio, que se manifestou e escolheu um povo através de braço forte, com terrores. Jesus ensinou-nos a estabelecer uma relação de amizade com Ele, a relacionar com Ele,
e a conversar com ele, chamando-o de Pai, Abá. Em Jesus, nós temos o ponto mais alto da revelação de Deus, porque Jesus, sendo Deus, mostrou-nos quem é Deus Pai, apresentou-se a nós como Deus Filho e prometeu e mandou Deus Espírito Santo sobre nós. Então, a partir de Jesus, está claro, nós podemos até pintar poeticamente, artisticamente, quem é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. No Antigo Testamento, não se era permitido fazer nenhuma pintura nem escultura, porque não estava revelado. O povo não tinha noção. A ideia de conhecer a Deus, tal como Jesus revelou, para o povo do Antigo Testamento, era uma coisa assustadora. Ninguém entendia, mesmo os sacerdotes, os homens mais de dentro da religião do tempo de Jesus, não entendiam Jesus falar que ele era filho de Deus. Agora não, agora nós já sabemos. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, numa íntima comunhão de amor, numa total comunhão de amor, que forma uma realidade só. 3 pessoas, um só Deus. Para as crianças, fica fácil dizer assim: o que é uma família? Pai, mãe e filhos. São 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, mas é uma família. Assim é Deus, a Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, mas formam uma realidade só. Isso é Deus, este é Deus para nós. Tem uma questão decisiva. Toda pessoa que não entende bem quem é Deus, no fundo, ela nunca sabe muito bem quem é ela mesma. Eu nunca encontrei uma pessoa bem instruída na fé, na compreensão de Deus, que tivesse dúvidas sobre si mesmo e seu papel no mundo. Toda pessoa que mergulha no conhecimento de Deus, a conclusão mais completa que ela tira é: quando a gente conhece a Deus, a gente, eu sou obra da mão dele, ele me fez, ele tem um plano para mim, um projeto para mim, um chamado para mim, e a vontade dele para mim é essa. Toda pessoa mal resolvida na vocação e na missão dela no mundo, no fundo ela tem confusões gravíssimas sobre Deus. Não conhecer a Deus significa não saber sobre si mesma, sobre si mesmo, sobre seu papel, sua identidade, sua missão, sua responsabilidade, sua vocação no mundo. Do outro modo, conhecer a Deus significa uma profunda descoberta sobre si mesmo. Vamos ao Evangelho, tome lá comigo. Número 9 do seu folheto, é a conclusão do Evangelho de Mateus, capítulo 28 de Mateus, versículo 16 a 20. Tome lá. Quais são as graves dificuldades que nós enfrentamos hoje para conhecer Deus? Quais são os elementos que mais se tornaram entraves e impedem a gente na compreensão sobre Deus? Não são poucos os cristãos batizados, frequentadores de igreja, que se a gente perguntar a eles sobre Deus, não sabem responder. E vocês que celebram o 7º dia do seu Manuel, uma grande dificuldade da gente falar sobre Deus é exatamente na hora do sofrimento. Aí, qualquer besteira e qualquer asneira que alguém falar, se é bonito, se consola, você engole. Qualquer besteira que falar sobre Deus, porque você precisa mais de ser consolado do que compreender Deus. Então, o momento do sofrimento é um grande momento. A perda de alguém querido é um momento de grande provação das convicções que nós temos acerca de Deus e da nossa missão aqui. Vamos ver? É o finalzinho do Evangelho de Mateus. Tome lá comigo. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia,
Leia comigo, toda a igreja. Ao monte que Jesus lhes tinha indicado. São os 11, porque é Jesus, depois da ressurreição, é o encerramento do evangelho. Judas é o desertor, não está mais no grupo. Jesus ressuscitado aparece para eles e fala, olha, lá, encontra com eles lá em Jerusalém, onde ele morreu, foi sepultado e ressuscitou. Diz para eles, voltem para Galileia, para o norte, lá onde nós começamos tudo há 3 anos atrás. Lá eu vou me encontrar com vocês. E eles vão. Jesus marca até o lugar, um monte, que o evangelho não especifica que monte é esse. Os pregadores, por causa do que vai falar agora, associam esse monte, tem vários montes que Jesus passou por eles, mas os pregadores, pelo que vai desenrolar agora, associam esse monte ao monte onde Jesus foi tentado por Satanás pela 3ª vez. Sabe por quê? Porque o diabo, depois de Jesus ficar 40 dias em jejum e oração, sem beber água, sem nada, ele sentiu fome, sentiu fraqueza. O diabo se apresentou a Jesus e pediu, se és filho de Deus, transforma a pedra em pão. Jesus falou, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus na parte bem alta do templo e falou, se pular lá de cima aqui, os anjos vão te proteger. Se és filho de Deus, pula, vamos ver se os anjos vão te guardar. Jesus fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Por último, o diabo levou Jesus num monte bem alto, no monte mais alto, mostra para Jesus todos os reinos do mundo e a sua glória. E o diabo diz a Jesus, tudo isso será teu, se te prostrares em adoração diante de mim, porque isso foi dado a mim. É a hora que Jesus perde a paciência e dá uma bronca em Satanás e fala, vai para longe de mim, Satanás. Está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. E o demônio se retira. Então, esse monte que Jesus vai ter o último encontro dele com os discípulos, muito provavelmente é esse monte, onde ele venceu, que simboliza também o Monte Calvário, onde ele morreu na cruz por nós. Jesus chega lá nesse monte e trata de um assunto seríssimo, o último recado de Jesus antes de voltar para o Pai, antes de voltar para o céu, é o que vem agora. Vamos ver? Tomem lá comigo, no seu folheto aí, o Evangelho, versículo 17, pegue lá comigo. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Para lá, é um reconhecimento. Prostrar é a forma mais elevada de prestação de culto. Deitar no chão diante de Jesus em cima do monte. Então, deitado no chão, prostrado, mas, leia, ainda assim alguns duvidaram. A gente até ajoelha para rezar, mas o coração está cheio de dúvidas. A obra de Cristo está completa, mas a obra da igreja e dos discípulos ainda não está completa. Os discípulos ainda duvidam, conviveram com Jesus, tiveram uma catequese surrada de 3 anos com prodígios, milagres, sinais, passaram por tudo, viram Jesus morrer, sepultaram Jesus, viram Jesus ressuscitado, que marcou um encontro com eles lá no monte, estão lá diante de Jesus, mas ainda assim são guiados pela dúvida. Versículo 18, toda a igreja comigo. Então Jesus aproximou-se e falou. Esse gesto de Jesus aproximar e falar, lembra os leprosos, os cegos, os que vinham pedir a Jesus um milagre, e que corriam, vinham, ajoelhavam ou prostravam diante dele, ele aproximava, tocava e falava. Lembra aquelas situações de morte e de pecado em que se encontravam os que queriam encontrar Jesus. Jesus se aproxima e fala. O que vem agora é que faz os pregadores pensarem que esse monte é o monte da última tentação. Leia comigo o que ele fala. Toda
a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. O diabo disse a ele, levou ele sobre um monte bem alto, mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória e falou: tudo isso será teu se te prostrares em adoração diante de mim, porque isso foi dado a mim. Jesus, em cima desse monte, diz: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. E aí? Portanto, leia: ide e fazei discípulos meus todos os povos. Para lá. Minha gente, o que desenrola na conversa de Jesus com os discípulos agora tem a ver com que compreensão e que aceitação nós temos da autoridade de Jesus sobre a nossa vida. Nós vivemos no mundo com uma gravíssima crise de autoridade. Nós temos experiências desastrosas de autoridades que cometeram erros bárbaros e que a gente foi aprendendo a duvidar de autoridade. O mundo, as potências do pecado, do mal, de Satanás, querem exatamente tirar de nós as convicções que nós temos acerca da autoridade de Deus. O último grande enfrentamento das potências do mal no mundo, sabe qual é? Destruir. Já fizeram tudo para destruir a autoridade política, dizendo que tudo é corrupção. Já fizeram de tudo para destruir a autoridade religiosa, dizendo que religião é tudo uma porcaria, uma alienação, uma exploração do povo. Já desmantelaram a educação. Agora nós estamos no desmantelamento da última autoridade, da família. O papel do pai, da mãe, da esposa e do esposo numa casa. Quando nós defendemos a menoridade penal para botar menino de 16 anos na cadeia, nós estamos liberando o pai e a mãe da responsabilidade deles e dizendo: nada, vamos livrar. E os pais estão doidinhos para fazer isso. A polícia vai te pegar, vai te prender, deixa para lá. O desmantelamento da família como uma instituição sagrada, quando não é mais a família formada por um homem e uma mulher para gerar filhos no amor, mas homem com homem, com mulher, qualquer amontoado de gente é família, é exatamente a obra que o mundo quer que nós façamos: desmantelar o papel e a autoridade de uma família. O que está em jogo é que nós não nos submetemos e não aceitamos a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Nós não queremos um Deus que tenha autoridade sobre nós. Nós queremos um Deus bonzinho, um Jesusinho coitadinho na cruz, que a gente faz uns favorzinhos para ele, dá o dízimo e dá a oferta, ele fica com dó e vê que a gente é bonzinho, e ele patrocina os sonhos e as ambições da gente. Não é essa a doutrina que está disseminando por aí? Vai para a igreja, dá o dízimo, dá a oferta, que Deus acha que você é bom, ele te abençoa. É o nosso bolso que tem autoridade sobre o coração de Deus. Jesus, ao dizer: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra, portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos. Quem crê em Jesus não pode viver sem trabalhar para fazer discípulo dele todo mundo que cruzar seu caminho. Jesus fala que é para a gente fazer discípulos dele todos os povos. E você pode dizer para mim: padre, eu não estou dando conta nem da minha casa, imagina todos os povos. Não estou dando conta nem do meu barracão, nem do meu quintal, nem dos meus vizinhos, imagine todos os povos. Jesus fala que é para a gente ir e fazer discípulo. Fazer lembra o quê? Lembra coisa manufaturada, lembra artesanal, lembra uma oficina, lembra um lugar onde modelar. E é para fazer discípulos. A oficina, o lugar onde Cristo reconhece que alguém é feito discípulo e discípulo dele é. Como é que alguém se torna discípulo e discípulo dele? Primeiro, leia comigo, versículo 19. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Portanto,
O lugar para se fazer discípulo de Jesus é primeiro a igreja, onde se batiza. A igreja é a oficina onde nós trabalhamos para fazer discípulas e discípulos dele, batizando. Batizar, eu acho que quase todos nós aqui somos batizados. Batizar é fácil. O problema é o que vem agora. Tome lá comigo. A crise vem exatamente no que Jesus apresenta agora. Batizar, a gente até luta para batizar. Vai na igreja, fala que tem que fazer aquele curso de pais e padrinhos enjoado, que as mulheres lutam para convencer os homens para vir fazer aquele curso, e eles vêm morrendo de raiva. Você quer ver o que é a cara de um homem azedo? É o dia que os homens vêm fazer curso de pais e padrinhos. Que a nossa vida de fé virou uma pouca vergonha tão grande, que a gente precisa fazer um cursinho de 2, 3 horas para batizar um filho, para ser padrinho e madrinha de um afilhado. Esses cursos que tem, eles mais revelam a debilidade da nossa qualidade de vida na igreja e na fé, do que são, assim, um sinal enorme da virtude. Esses cursos, eles têm que existir exatamente porque a gente não faz a segunda parte. A gente até batiza, mas a gente não faz o que vem. Versículo 20. E, leia, igreja, acorda bem firme, reage. E ensinando-os a observar. Amém, credo, vocês estão muito baqueados. Cruz, credo. Amanhã é feriado de Senador Canedo, vocês vão levantar mais tarde. É para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, versículo 20. E ensinando-os a observar tudo. Tudo é para ensinar, observar tudo que Jesus ordenou. Aí a gente fala, Jesus deu ordem? Deu. Jesus ensinou? Ensinou. E Ele quer que a gente batize as crianças nossas e ensine a observar tudo que Ele ordenou. Se pegar nós velhos aqui na igreja, já pais, vô e vó, e deixar Jesus perguntar para nós assim com sinceridade mesmo: você batizou seus filhos, batizou os descendentes seus, batizou, mas você ensinou a observar tudo que Jesus ordenou? Você conseguiu garantir isso? Se a gente permitir Jesus perguntar isso para nós, e se a gente tiver coragem de responder isso para Jesus, o nosso relatório vai ser desastroso, não vai? Sabe por quê? Porque nós entramos num processo mundano, que o mundo entrou de tal forma na ordem da nossa fé, são os valores do mundo que mandam na nossa casa. Exatamente porque nós não aceitamos a autoridade de Jesus sobre nós, nem a autoridade de ninguém. Pai não quer ser pai, mãe não quer ser mãe, esposa não quer ser esposa, esposo não quer ser esposo. Ninguém quer arcar com as consequências de ser responsabilidade. Porque a partir do momento que eu reconheço a autoridade de Jesus na minha vida, eu vou ter segurança e certeza de qual é minha responsabilidade e missão. E aí é que o trem pega. Eu tenho que batizar, eu tenho que ensinar a observar tudo. E hoje os cristãos se comportam assim, até vão na igreja, até gostam da doutrina da igreja, mas pega só o que quer. Isso que a igreja ensina sobre a vida moral, sobre a vida sexual, sobre a vida espiritual. Se eu não concordo, não faço muito não, isso aqui eu gosto, isso aqui eu acho bonito, isso aqui eu acho mais ou menos. A nossa forma de escolha é de acordo com o nosso umbigo, com o nosso conforto. Nós não entramos na igreja e dizemos assim: o que Jesus ensinou e o que Ele ordenou, eu quero que a igreja me ajude, me fortaleça, me acompanhe, me conduza a observar tudo que Ele ensinou e ordenou. Eu quero isso da igreja. Nós queremos a igreja, mas uma igreja light.
Um padre light, um papa light, um pastor light, que deixa a gente levar a vidinha medíocre do jeito que a gente quer. Quando nós não ensinamos tudo e não levamos a observar tudo, no fundo o que a gente está querendo, sabe o que em troca? Se eu não ensinar você, você não vai ter autoridade para dizer para mim assim: padre, pai, mãe, isso que você está fazendo aqui não é o que nós estamos aprendendo lá na igreja. Porque se a gente for para a igreja, pegar a palavra de Deus, pegar o evangelho e aprender tudo e começar a observar tudo, o bicho vai pegar exatamente com a meninada na nossa casa. A hora que eles viram adolescentes, eles começam a olhar para o pai e dizer: pai, é assim mesmo, não é? Não falam? Hã? Mãe, é assim mesmo? É isso que nós estamos aprendendo? Porque reconhecer a autoridade de Jesus passa também por a gente descobrir qual é a autoridade e responsabilidade nossa. A autoridade e responsabilidade nossa para chegar num pai e numa mãe e dizer: pai, desculpa, mas é isso que nós estamos aprendendo na fé? Pai, é assim que deve tratar minha mãe? Mãe, é assim que deve tratar meu pai? Então, jogar fora a autoridade de Jesus libera-nos para a gente aprontar o que a gente quer. E é aí que nós somos enrolados no engodo da noção que o mundo apresenta de liberdade. A autoridade de quando nós ignoramos a autoridade de Jesus, quando nós jogamos fora a autoridade de Jesus sobre a nossa vida, a primeira coisa que a gente perde é a confiança, a serenidade interna. Leia como termina o Evangelho. Leia. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Quando a gente reconhece a autoridade dele em nossa vida, aconteça a tribulação que acontecer, a tragédia que acontecer, a dificuldade que acontecer, a gente tem sempre a consolação de dizer: Jesus está comigo, está conosco até o fim do mundo. Quando nós abandonamos a autoridade dele, a gente perde essa serenidade, a gente perde essa calma, a gente perde essa confiança interior. Mas tem mais prejuízos que nós perdemos quando nós jogamos fora a autoridade de Jesus. Pegue o número 8, a segunda leitura da carta de Paulo aos Romanos. Aqui tem uma lista dramática de coisas preciosas que nós recebemos de Deus, dons preciosos que nós recebemos, mas também que nós perdemos quando a autoridade de Jesus não é acolhida e aceita sobre nós. Pegue lá. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus, e não pelos desejos, e não pelas ambições, e não pelas vontades, e não pelas ganâncias. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são o quê? São filhos de Deus. Quantos de nós viemos a uma missa no domingo desse jeito, já saímos da igreja não conduzidos pelo Espírito de Deus, mas conduzidos pelo espírito de porco que baixa em nós? O espírito de porco que arrasta a gente para porcaria, para nojeira, para lavagem. A autoridade de Jesus supõe a gente ser livre para deixar que o Espírito de Deus conduza a gente. Vem mais. De fato, leia. Vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo. É triste demais. Tem dois tipos de medrosos na igreja. Tem gente na igreja que vai para a igreja porque morre de medo de Deus. E tem outros que vão para a igreja que morrem de medo do capeta. E tem uns que vão para a igreja que morrem de medo de Deus e morrem de medo do capeta do mesmo tanto. São escravos. Vivem uma religião de escravidão. Nós não recebemos um espírito de escravos para recair no medo. Leia. Mas recebestes um espírito de filhos adotivos,
no qual todos nós clamamos, nós recebemos o quê? Espírito de filhos adotivos. Dentro de nós o Espírito Santo clama: Abba, ó Pai. Olha o que vem. Versículo 16, leia. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar o quê? Que somos o quê? Que somos o quê? Lembra de Satanás tentando Jesus? Como é que Satanás pensa que vai convencer Jesus? Tirando de Jesus a convicção mais profunda de Jesus. Satanás diz: se és filho de Deus, transforma a pedra em pão, se joga lá de cima que os anjos vão te guardar, se prostra diante de mim. A obra do mal em nós põe exatamente em nós a dúvida se a gente é mesmo ou não filho de Deus. Se Deus me ama ou não me ama. Se Deus está comigo ou não está comigo. Se Deus me acompanha ou não me acompanha. Olha que coisa linda o que vem. Leia. Versículo 17. E se somos filhos, somos também... Credo, igreja, isso aqui é uma coisa séria para falar com a voz tão xoxa. Reage. E se somos filhos, somos também... Continua. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Jesus é o único filho do Pai. Mas pelo sangue dele derramado na cruz por sua morte e ressurreição, ele nos incorporou ao Pai por sua morte, por seu sangue. Agora nós somos filhos, somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros de Cristo. O que significa isso? O reino que ele herdou é também nosso. Leia. O mais dramático é o que vem agora. Aí você pensa assim: pronto, eu sou filho, não sou escravo, eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou co-herdeiro de Cristo. Então, estou bem demais. Aí o apóstolo fala desse jeito. Leia. Se realmente sofremos com ele, é para sermos também... Quantos católicos já foram abordados por um irmão evangélico dizendo assim: o Deus de você está morto lá na cruz, tira aquela imagem lá. O nosso já ressuscitou, é glorioso, é vitória, é bênção, é prosperidade. Aí você chega na igreja, o apóstolo Paulo fala: se realmente sofremos com Cristo, nós vamos ser glorificados com Ele. Por que é que nós temos a cruz aqui? Porque a cruz é ela que ensina para a gente como é que nós temos que sofrer com Cristo, para ser glorificado com Ele. Padre, o que é esse negócio de realmente sofrer com Cristo? Eu faço umas perguntas fáceis. Tem como, no mundo de hoje, você ser pai e mãe sem sofrimento? Tem como você ser esposa e esposo e obedecer tudo que Jesus ordenou sem sofrimento? Mas é nunca. Você falar para mim de boa, não tem nada, eu vivo tudo que Jesus ordenou, é só bênção, amém, aleluia. Eu falo mentira. Porque o primeiro sinal que vem para a vida da gente, quando a gente começa a observar tudo que Jesus ordenou, é: vocês é besta demais. Não é? Você é besta demais. Tem como viver como discípulo e discípulo de Jesus no mundo de hoje, sendo honesto, sem sofrimento? Parece que baixou o nível da convicção. Minha gente, nós vivemos num mundo de crise de autoridade. E a autoridade suprema sobre nossa vida é Jesus. Uma autoridade tão grande, nobre, estabelecida sobre nós, que é capaz de dar para nós até o sentido para o nosso sofrimento. Mas padre, eu vim para a igreja
Exatamente porque eu quero que Jesus me ajude a ficar livre do meu sofrimento. E a palavra diz para você, se realmente sofremos com Ele, vamos ser glorificados com Ele, vamos sofrer com Ele. O que é esse sofrimento? Obedecer tudo que Ele ordenou. Olha aqui para a cruz. Sofrer com Ele significa, venha a paulada que vier, a humilhação que vier, a ferida e a pancada que vier, nada vai tirar do meu coração a convicção de que o Pai me ama e o Pai me deu uma missão nesse mundo. Sofrer com Jesus é isso. Nós enfrentamos tudo quanto é paulada e pancada e dizemos assim para as pancadas e para as pauladas: nada no mundo vai tirar de mim a convicção de que Jesus me ama. Eu tenho uma missão no mundo e infiel a Jesus eu não vou ser nunca. Isso é sofrer com Ele. Esses dias eu estava celebrando uma missa lá na casa do Carlos, está ali, o Carlos mais a esposa, lá no Buriti. Tinha uma senhora na missa, mulher já idosa, de 60 anos de casado mais marido. E a comadre, o diabo do telefone da mulher toda hora tocando na varanda do Carlos, lotada de gente, e o celular tocando, e a mulher toda hora pegava esse celular e começava: tô na missa, posso falar agora não. E o trem foi, e vocês sabem a minha paciência. Lá pelas tantas eu não aguentei e falei para ela: comadre, deixa o diacho desse telefone. Diacho não, falei, deixa o diabo desse telefone. Eu fui mais bravo. Aí, depois da missa, ela falou assim: por que o senhor me chamou a atenção? Eu falei, porque se eu vejo uma senhora de 70 anos na missa, atendendo o celular o tempo inteiro, eu fico imaginando como é que comporta os netinhos dela na sala de aula. Que respeito seus netos dão para a autoridade de um professor na sala de aula? Se para nós, velho, a missa não tem mais nenhum papel de respeito, o templo, aquilo que é o culto máximo. Se nós, velho, somos escravos do celular. Hoje de manhã eu contei isso. Tinha uma senhora toda hora saindo com o telefone para lá e para cá, para lá e para cá. Eu contei isso. Terminou a missa, ela veio dizer para mim: padre, é meu filho que acidentou de moto. Eu falei para ela: pensa uma mulher fina. Eu falei: tá bom, seu filho acidentou, mas entra na igreja, desliga esse diacho desse celular e fala para Jesus: Jesus, eu quero escutar o Senhor, quero que o Senhor me ensine, tenha a realidade que for lá fora, eu quero que o Senhor me prepare para enfrentar o que for que vier lá fora. Porque a gente vem para a igreja, fica sabendo de tudo o que está acontecendo lá fora pelo celular, mas não fica sabendo o que é que Deus, o que Jesus ordenou e ensinou a gente a observar. Adiantou vir aqui? Aí ela me deu um abraço carinhoso. Eu até pensei que o trem ia ser feio, porque eu contei essa história exatamente porque ela estava na missa toda hora. Ela falou: padre, obrigado. A gente tem que levar uma sacudida dessas mesmo. A gente vai cedendo para as preocupações e começa a fazer um altar para as preocupações. A gente começa a prestar culto para as preocupações e elas tomam conta da gente. A gente perde a noção, e perde mesmo. Submeter a autoridade de Cristo não é submeter aos caprichos de um padre enjoado, de um pai enjoado, uma mãe enjoada, um professor enjoado, não. Se submeter à autoridade de Cristo significa ser livre ao ponto de se deixar ser conduzido pelo Espírito Santo, e não pelas preocupações, não pelos desejos, não pelas ambições, não pelas vaidades, não pelas ganâncias da vida. Há uns 18, 19 anos atrás, nós estávamos de férias na casa da minha mãe. Aquelas casas de interior enorme. E um cômodo grandão no fundo, com televisão, som, a mulher, 23 meninos lá fazendo bagunça naquela varanda, naquele cômodo. Aí tinha a missa, eu iria celebrar a missa. Aí alguém fala: meninada, toma banho e preparar para ir para a missa. Os sobrinhos meus começaram a falar: ah, não quero, não estou afim, não, hoje não vou não. Uma cunhada minha, que é uma pessoa fina, esposa do meu irmão, educadora, pedagoga, daquelas de alto nível, chegou na porta do cômodo, ficou de pé, olhou nos filhos dela e falou: vocês acham que ir para a missa está no campo de querer ou não querer?
Vocês acham que ir para a missa está no campo da escolha nossa? Eu vou ou não vou? Vocês acham que nós estamos dando a vocês a alternativa de querer ou não querer? Ela não perdeu a paciência, ela não foi grosseira, não foi estúpida. Os filhos dela foram os primeiros a ir tomar banho e sentar no primeiro banco. A partir daquele dia eu comecei a observar que diferença faz uma mãe que tem autoridade. Não é autoritária, mas tem autoridade. Um pai e uma mãe que sabe fixar o olho no filho e dizer o que só ele e só ela pode dizer com voz mansa. Porque depois o coleguinha de rua, o traficante, o policial vai falar, mas vai falar já moendo a cara dele com a porrada, não é não? Hã? Não é não? Então, minha gente, quando nós não reconhecemos e aderimos à autoridade de Cristo, nós não sabemos qual é a nossa responsabilidade com a autoridade que nós temos, seja com uma criancinha desse tamanho, ou seja com um pai, uma mãe idoso e custoso, um irmão, uma irmã. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Nós não somos só herdeiros do reino de Deus, mas Deus escolheu a gente para ser a herança que interessa para Ele também. Incline a sua cabeça, feche os olhos. Crianças, vocês também. Vamos agora nos submeter à autoridade de Jesus. Põe a mão no seu coração. Diga para Jesus que você aceita, que você acolhe a autoridade dele no céu, na terra, na sua casa, na sua família, nos seus estudos, no seu trabalho, na sua profissão, no seu casamento. Que você aceita a autoridade de Jesus na sua vida, mesmo em luto como vocês estão, a família de seu Manuel, os amigos. Que você acolhe a autoridade de Jesus e você não vai ter dúvida da autoridade dele. Tudo que ele ensinar, você vai observar tudo que ele te ensinar. Fale para ele que você aceita, que você acolhe a autoridade dele, que você se submete à autoridade dele e que você vai obedecer tudo que ele te ordenar, porque você é discípula, discípulo dele, batizada, batizado. Fale com ele. O Espírito Santo se une ao seu espírito agora para você clamar a Jesus, ao Pai, se submetendo à autoridade do Espírito Santo, de Jesus, do Pai. Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver. Espírito Santo de Deus. Fiquemos de pé. Deixe o folheto no banco. Espírito Santo de Deus. Estenda as suas mãos aqui para a bandeira da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Estenda a outra mão para a cruz de Jesus.
E reze comigo. Deus Todo-Poderoso, eu sou filho do Senhor. Creio firmemente nessa verdade. Como filho, eu renuncio ao pecado. Eu renuncio a tudo que causa desunião. Eu renuncio a tudo que me tira das minhas responsabilidades. Eu renuncio a tudo que me impede de me submeter à autoridade de Jesus. Eu renuncio ao demônio, autor e princípio do pecado. Pai querido, eu professo a minha fé. Eu creio, Deus, que o Senhor criou tudo. Eu creio em Jesus, que o Senhor deu a vida por nós, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou e subiu aos céus. Eu creio que o Senhor Jesus, com o Pai, mandou sobre mim, sobre nós, o Espírito Santo. Divino Espírito Santo, eu creio na sua presença em minha vida. O Senhor se uniu ao meu espírito para que eu possa viver como herdeiro de Cristo, com Cristo. Eu creio, Espírito Santo, na força santificadora do Senhor, na igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos, na vida eterna. Levante as duas mãos bem alto para o céu. Digam comigo: Senhor Deus, Trindade Santa, eterna, divina, Pai, Filho e Espírito Santo, esta fé que eu acabei de renovar e professar, esta fé nós recebemos do fundamento da nossa fé, que é Cristo Jesus. Esta fé é a razão de nossa alegria. Amém. 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 Amém.